Diz André Luiz assim no começo do capítulo 14. Meu coração pulava no peito. Para vocês entenderem que o Espírito tem coração. Não é uma fumaça. Está vendo? Ele não está falando, ai, eu senti a pressão barométrica do ambiente se tornar mais intensa. Porque ele é apenas um fluido. Não, ele tem coração. Pulsava rápido o coração dentro do meu peito. Tem peito, tem coração, tem dente, tem língua, tem garganta. Ele está revelando isto aqui. Me fazendo lembrar o aprendiz iniciante, ingênuo, diante dos examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Ele que foi lá pedir, não foi o ministro que mandou chamá-lo. Ai, por que eu não fiquei quieto lá em casa? Agora eu estaria tão tranquilo, vendo, tomando um caldinho reconfortante, vendo os passarinhos voarem. Então, estou eu aqui agora, no meio da tormenta. Não seria uma presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde eu permanecia como doente? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Vejam como é importante a gente ouvir como quem quer aprender. O raciocínio novo agora faz ele pensar porque ele ouviu a velha. Se ele tivesse falado primeiro, teria tomado uma burdoada muito maior. E aí quem tinha se beneficiado teria sido a vovozinha. Que ela já ia pedir, eu queria de vez em quando fazer umas visitinhas lá. Já ia melhorar o pedido dela. Quis desistir, quis renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se me adivinhasse nos propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto para ouvi-lo. Eu ia, instintivamente, solicitar qualquer serviço de médico em nosso lar, embora ainda estivesse indeciso quanto a isto. Entretanto, a consciência me advertia. Por que se referir a algum serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade senão aquele que corresponda aos preceitos ou aos preconceitos dos títulos de nobreza ou os títulos acadêmicos? Quantas pessoas se recusam a começar num emprego mais baixo para não sujar a carteira? Eles falam ainda assim, eu não vou começar agora como servente porque eu já era encarregado, eu vou sujar minha carteira, eu prefiro ficar desempregado. Orgulho, mesquinhez humana do nosso atraso. Não seria então repetir os erros humanos dentro dessa vaidade que não suporta uma outra atividade senão aquela para a qual ele se havia galardoado ou diplomado? Esta ideia me equilibrava a tempo. Bastante confundido, eu disse, tomei a liberdade, falou ele para o ministro, de vir até aqui rogar os seus bons ofícios, para que me reintegre ao trabalho. Trabalho é genérico. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Não pediu nada para ser médico. Ele estava com saudade dos mistérios dele, mas ele pediu qualquer trabalho útil. Clarencio fitou-me longamente, assim, ó, bem profundamente, olhou bem dentro, como vai fazer com a gente, ó. Clarencio fitou-me longamente. Os espíritos, gente, não precisa que você fale. Ele olha para você e sabe o que você é, quem você é e o que você quer.
como a me identificar nas mais íntimas intenções. Aí disse: já sei. Verbalmente, me pede qualquer gênero de tarefa. Mas no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou a sua personalidade na terra, na última encarnação. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. É isso mesmo, é legal, oba, está indo bem o negócio. Depois de uma longa pausa, o ministro prosseguiu dizendo: é importante notar, todavia, aí veio todavia. Quando aparece um todavia, já vem a lambada. Que às vezes o Pai nos honra com sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Deus nos dá os títulos porque nos permite chegar até a universidade, até o exercício profissional, mas nós não honramos os títulos que Deus nos concede. A gente pensa o oposto, né? A gente está aqui falando: eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou odontólogo, e agora eu sou importante. E faço um monte de lixo só para ficar rico. O ministro diz exatamente o oposto. Às vezes, o Pai nos honra com a sua confiança, deixando que a gente chegue até tal ponto. E nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Nós malversamos as dádivas de Deus. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custearam todas as despesas. Logo depois da graduação, começou a receber pagamentos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, obrigado a trabalhar e a pedir ajuda para os seus amigos para fazer a clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Teve tanta facilidade que começou a abusar. Quando moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Diante daquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação se apossou de mim. Respeitosamente disse a ele: reconheço a procedência das observações. São verdades. Mas, se possível, eu estimaria obter meios de resgatar minhas dívidas, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Sem irritação, sem austeridade, o ministro disse para mim: impulso muito nobre o seu. Contudo, é preciso convir que toda a tarefa na terra, no campo das profissões, é convite de Deus para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Templos do trabalho. Deus convida você para trabalhar como isso, como aquilo, como aquilo, como aquilo. Todas as profissões na terra, segundo os Espíritos, são convites de Deus para que nós penetremos os templos do trabalho. O título, para nós, é uma simples ficha. Uma ficha. Ah, você era doutor disso? Não, isso é uma ficha. Mas no mundo, o título costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Quando foi que nós nos pensamos como servo de Deus na tarefa que vamos realizar? Quando foi que levantamos de manhã e disse: eu vou para o meu escritório servir a Deus da melhor forma que eu puder. Eu vou para o meu consultório servir as pessoas doentes que Deus me mandar. Eu vou para o meu trabalho fazer o melhor almoço para aqueles famintos operários que vão comer a minha comida. Quando foi que nós pensamos que estaríamos fazendo algo que Deus pediu para a gente fazer? Nunca!
Nós vamos aos empregos esperando o dia do pagamento, para fazermos o menos possível, para conseguirmos ganhar o máximo e para engambelar o mais tempo possível em saidinhas, em fumar, em distrações, em conversas tolas. Esperando que o chefe não nos veja. Esquecemos que o chefe não é o gerente, não é o proprietário. O chefe é o Criador que nos deixou chegar até ali para trabalhar. O título para nós, diz Clarencio, é uma simples ficha, mas no mundo costuma representar na cabeça das pessoas, não é? Uma porta aberta para todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores dos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas a sua atitude lá dentro não se verificou conforme as normas que me autorizassem a endossar os seus desejos de ser médico aqui. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos doentes? Quando você fez questão de circunscrever observações apenas nas esferas do corpo de carne. Você foi um excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito mais extenso do que a carne física. Que me diz de um botânico que realizasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Seria um botânico? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços da anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, há que sondar as suas profundezas. Muitos profissionais da medicina na Terra são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Médicos que se empombam e ficam discutindo teses em academias, não porque estão interessados realmente em melhorar a humanidade, mas porque querem ser importantes nesse cárcere cuja vaidade lhe tirou a chave. A vaidade os mantém presos nessa ciranda de quem é mais bonito ou mais sábio, entre os próprios sábios que lá estão. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para estas exceções, os médicos que fazem isso, os médicos que são generosos em busca das coisas do espírito, reservam-se as zombarias do mundo e a gozação dos companheiros. Eu fiquei atônito, diz André. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico reduzido a uma ficha de ingresso numa zona de trabalho para a cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio da conversa. E ele o fez. Conforme você deduz, você não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. E então, atrevi-me a dizer: generoso benfeitor, compreendo a lição e me curvo à evidência. É verdade. E fazendo terrível esforço para conter as minhas próprias lágrimas, humildemente eu pedi: eu me submeto a qualquer trabalho nesta colônia de paz e realização. Qualquer trabalho. Eu aceito qualquer coisa. Com um profundo olhar de simpatia, o ministro respondeu: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente para você a palavra de estímulo. Você não pode ainda ser médico em nosso lar,
mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões que chegaram ao ministério do auxílio em seu favor. Intercessões. Aquilo que faltava para a velha, que era pessoas que pedissem por ela, por terem recebido boas coisas dela, André Luiz possuía. Pessoas que interviram em benefício dele no ministério do auxílio. E eu então, inebriado de alegria, perguntei, minha mãe, porque geralmente toda mãe vai intervir pelo filho, não é? Minha mãe. E ele esclareceu, sim, sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após a sua vinda para cá, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que eu acompanhei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas, nos 15 anos de sua clínica, você proporcionou também receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou estes atos meritórios absolutamente por brincadeira. Ah, não tem dinheiro, paga outra hora. Outro dia você paga. Não foi por ter solidariedade com a miséria. Mas, neste momento, você pode verificar que mesmo quando você fez o bem por brincadeira, assim, sem estar imbuído da vontade de amar a pessoa, fez por fazer. Mesmo assim, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Você agora está na condição de entender o que significa isto. Dos 6.000 que você beneficiou, 15 não o esqueceram. E 15 têm orado até aqui, pedindo veementes apelos a seu favor. 15 miseráveis, 15 pessoas que ele atendeu na terra, que ele não cobrou nada e que sabiam que ele tinha morrido, oravam pedindo a Deus que o ajudasse onde ele estivesse, porque haviam sido ajudados por ele, por causa de um pedaço de papel que ele escreveu, assinou e não cobrou a consulta. Mas eu devo esclarecer você que mesmo o bem que você fez aos indiferentes, aos outros que não estão rezando por você, aos 5.985 indiferentes que não fizeram uma só oração por você, mesmo este bem surge aqui em seu favor. Concluindo a sorrir, Clarencio acrescentou, você aprenderá lições novas em nosso lar. E depois de experiências úteis, vai cooperar eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Imagina! Foram os miseráveis que ele escreveu um pedacinho de papel e não cobrou nada, dos quais 15 ainda se lembravam dele, que serviram de lastro para que ele pudesse começar a trabalhar, diferente do que aconteceu com a velhinha. Trabalho e humildade. Trabalho que ele havia feito sem saber o que estava fazendo. E humildade que ele demonstrou quando recebeu a verdade na cara. E não ficou irado, não se sentiu injustiçado, não ficou bravo com a sinceridade do ministro, mas ao contrário, eu me curvo ante a evidência. Reconheço que o senhor tem razão. Eu peço qualquer coisa. Humildade. Coisa que os homens não estão aprendendo a viver. Não toleram que alguém lhes diga a verdade na cara. E quando isso acontece, tratam a pessoa como se fosse uma pessoa que não gosta dele, que tem inveja, que tem raiva. Que ao invés de dizer, não, está falando para mim porque
é alguma coisa que eu posso melhorar. Com estes exemplos que estão aqui em nosso lar e que estão no Obreiros da Vida Eterna, dá para entender a resposta que os Espíritos estão dando na questão 508?